Trabalhamos pelo menos metade do estudo que nós nos propomos no início, quando começamos esse projeto nas quartas-feiras, dentro do tópico Uma Vida com Propósito, analisando o livro do Rick Warren com este título. Nós já vimos até agora, irmãos, pelo menos 2 grandes propósitos. O primeiro grande propósito que a gente já viu foi: você foi planejado para agradar a Deus. Isso nós vimos no início. E na semana passada nós fechamos o segundo grande propósito. O segundo grande propósito que nós tratamos até então foi: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Falamos muito sobre igreja, de todas as nuances da igreja. E hoje nós vamos começar um terceiro grande propósito. Então, é de se imaginar que agora nós vamos caminhar um bom tempo em cima deste tema, que a gente vai apresentar para os irmãos agora. E é esse tema aqui: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Esta é a ideia agora que nós vamos trabalhar durante as próximas quartas-feiras, as várias quartas-feiras que virão pela frente. O texto, um dos textos que nos servirão de base, Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a ideia do texto, no miolo do texto aqui, fica bem evidente, que Deus nos conheceu de antemão, conforme diz o texto, e nos predestinou. Depois deste conhecimento, nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós estamos aqui, irmãos, como cristãos, para sermos parecidos com Jesus. Esse é o plano, e não é o plano só do Novo Testamento. Na verdade, se nós formos analisar num contexto global, olharmos para a palavra desde o início, você vai ver que o plano inicial de Deus na criação do homem já era este. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 26: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, quando Deus criou a humanidade, Ele já queria alguém que parecesse com Ele, que fosse a sua semelhança, a imagem e sua semelhança. Então, é um resgate, se é que eu posso assim dizer, daquilo que Deus já queria para a humanidade, Então essa é a intenção, o plano de Deus para a humanidade como um todo desde o princípio. Vamos ver alguns aspectos, num primeiro aqui. Hoje, na verdade, nós vamos fazer uma grande introdução. Nós não vamos entrar no assunto propriamente dito. Nós vamos fazer uma grande introdução do assunto. Vamos ver assim, como que o ser humano, pode ser semelhante a Deus. Em que situação? Alguns aspectos, desse privilégio de nós sermos semelhantes a Deus. Porque nós não somos como Deus. Nós não somos iguais a Deus, mas a Bíblia diz que nós somos semelhantes, à imagem e semelhança. Então vamos olhar assim, de uma maneira rápida, para pelo menos 4 aspectos desse privilégio de sermos semelhantes a Deus. Primeiro, nós somos seres espirituais, irmãos. Todos nós aqui somos seres espirituais. O nosso espírito é imortal. O nosso espírito é imortal. Quando você morrer, a Bíblia fala de 2 destinos eternos. 2 destinos eternos. Ou para a glória juntamente com o Pai, ou para o inferno. A Bíblia não esconde isso. Isso mostra de uma forma bem clara que nós somos seres espirituais. E vamos viver, o nosso espírito, ele vai viver para sempre. Isso é uma semelhança com Deus, porque todo o restante da criação não tem essa graça, O que mais que nós somos? Nós somos seres intelectuais, nós somos seres humanos que
que são diferentes, nós somos diferentes de todo o resto da criação, porque nós somos seres racionais. Nós temos capacidade de pensar, de raciocinar, nós temos capacidade de agir por conta própria, nós somos inteligentes. Ou seja, Deus nos criou com inteligência e somos, nesse sentido, também um pouco semelhante a Deus, ou semelhantes a Deus. Somos seres relacionais. Isso é fato que não é só do ser humano, mas para nós isso também tem um peso muito grande. Por quê? Porque nós fomos criados para vivermos juntos, fomos criados para nos relacionar, nós podemos dar e receber amor das pessoas. E isso na criação, praticamente somos nós que temos a maior condição de viver isso no mais alto grau da palavra. Embora os animais também vivam em grupo, eles não têm a capacidade que o ser humano tem de dar e receber amor no mais alto grau da essência de amar um indivíduo. Isso também é uma semelhança com o nosso Deus. E nós temos também, irmãos, que nos difere totalmente de toda a criação, nós temos uma consciência moral. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E olha que isso não é uma prerrogativa de pessoas que já tiveram um encontro com Deus. Isso, tudo que nós vimos até agora aqui, são prerrogativas do ser humano, na sua essência, mesmo ele sendo um ser caído, mesmo ele sendo um ser destinado ao fracasso, destinado ao fogo do inferno. Todos os seres humanos, eles são seres espirituais, eles são seres intelectuais, eles são seres relacionais e eles têm consciência moral. Todo mundo sabe que é certo e todo mundo sabe o que é errado. Eles podem até querer optar pelo errado, mas sabem distinguir o certo do errado. Isso é característica do ser humano. Isso Deus nos deu lá na criação, nos deu lá. Mas é fato, irmãos, que o pecado, ele danificou, se é que eu posso assim dizer, ele danificou essa imagem e semelhança de Deus no ser humano. Porque o ser humano, antes do pecado, ele tinha um relacionamento diferenciado com Deus. Ele estava com uma vida espiritual destinada, tranquila, certa, mas o pecado ele entra, ele distorce essa imagem e semelhança que Deus nos deu lá no Jardim do Éden, mesmo que uma imagem ainda no Jardim do Éden incompleta, porque nós não podemos perder de vista que Deus é Criador, nós somos criaturas, podemos ser a imagem e semelhança, mas não somos Deus. Então nós temos aí, fomos criados quase que com uma imagem incompleta, mas quando entra o pecado danifica essa imagem incompleta. O pecado, ele tira da gente ele distorce aquela imagem que Deus nos deu originalmente. Aí então é que entra a ideia de Deus enviar Jesus. E Deus envia Jesus para restaurar a imagem e a imagem plena que nós havíamos perdido. Às vezes a gente não pensa muito nessas questões teológicas, mas Deus envia Jesus para nos resgatar por completo, para nos dar novamente aquilo que nós perdemos no meio do caminho. Eu quero analisar com os irmãos aqui alguns textos que eu julgo serem importantes. Vamos caminhar juntos aqui. Deus então envia Jesus para restaurar essa plena imagem que nós havíamos perdido. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Então, num primeiro momento,
né, eu preciso entender, Deus enviou Jesus, e este Cristo, Ele não só representa, Ele é a imagem do próprio Deus aqui na terra. É por isso que o tema central que nós vamos trabalhar é: nós somos criados para novamente sermos como Deus tinha no plano e no projeto original. Porque Deus envia Jesus de uma forma carnal, Ele encarna, e Ele agora, Ele é um ser humano, Ele tem a mesma história que você tem, Ele tem um nascimento, Ele tem um percurso de vida, Ele tem um final de vida, e a história dEle e a vida dEle fazem agora para nós, a vida dEle é praticamente o que eu preciso ser. Por isso que o terceiro grande propósito é transformando, você precisa ser transformado à imagem de Cristo. Esse é o grande propósito de Deus para a nossa vida. Tem mais um texto aqui que merece destaque. Ele, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, né? O primogênito de toda a criação. Se nós não poderíamos antes ver Deus, e nunca poderíamos ver Deus, com o advento de Cristo, nós podemos enxergar Deus, porque o próprio Cristo diz: eu e o Pai somos um. Eu pude enxergar, não vivi naquela era, não vivi naquele momento de vida, mas houveram pessoas que viram Jesus, e escreveram para a gente agora um evangelho, uma boa notícia, dizendo quem era Jesus. Porque a Bíblia nada mais é, no Novo Testamento, um compêndio dizendo acerca da vida de Cristo, do impacto dele, como que ele viveu, o que ele espera de cada um de nós, porque agora aquele Deus invisível, aquele Deus surreal, aquele Deus que ninguém podia chegar perto, agora ele se torna acessível, agora ele se torna visível na imagem do seu Filho. Então, isso corrobora a ideia de que Deus envia Jesus para que nós tivéssemos um parâmetro para sermos como Deus novamente, como o projeto original de Deus lá no Jardim do Éden. E Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai dizer o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deus enviou Jesus para restaurar a imagem que foi distorcida no pecado, a imagem e semelhança de Deus na sua vida, que você já tinha como ser humano. Jesus, Ele veio para consertar tudo, irmãos. Ele não veio só para livrar você do pecado, Ele veio para resgatar o projeto original de Deus, para trazer de novo a história para dentro do jardim, nas mesmas condições do jardim, com um destino eterno, certo e garantido. A figura de Cristo, ela vem para restaurar todas as coisas. O desejo de Deus é que nós, eu e você, como novo homem e nova mulher, conforme o Novo Testamento aponta para a gente já vai ler um texto aqui de Efésios 24, o desejo de Deus é que nós voltemos a essa semelhança. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Efésios capítulo 4, versículo 24, olha o que diz: a revestir-se, ou seja, vestir-se de novo, do novo homem, criado para quê? Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. O novo homem que fora criado através da regeneração, da justificação, da salvação por meio de Jesus, ele foi criado para ser semelhante a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 24. Ou seja, é uma maneira que Deus escolheu para nos restaurar de forma plena. É bom que você tenha em mente que, embora os textos venham dizer criados, o novo homem, criado para ser semelhante a Deus,
e no mesmo jeito que Gênesis 1:26, né, que nós somos criados à semelhança de Deus, por favor, não corra, não cometa o erro que algumas teologias modernas cometem, dizendo que nós também somos deuses, porque se está escrito na palavra que eu vou ser semelhante a Deus, eu vou ser um deusinho, né? Alguém vai dizer isso, porque eu vou ser igual. Então, se eu vou ser igual, eu vou ser um deusinho, né? Como se fosse uma miniatura. Não faça isso, não cometa essa insanidade teológica. É bom sempre lembrar a gente que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 5, que Satanás, a estratégia de Satanás para derrubar Eva e Adão foi exatamente esta: a ideia de que eles poderiam ser iguais a Deus. Não foi isso que o diabo usou? Não foi essa a estratégia? A Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo 3, versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, está se referindo ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo usou essa temática, e na tentação no Éden, ele usou a temática de: olha, vocês poderão ser igual a Deus. Então não confunda esse restaurar de Deus, a semelhança dele, né? Não confunda a criação de Deus, a semelhança de Deus, com a ideia teológica absurda de algumas teologias por aí modernas, dizendo que nós somos pequenos deuses, porque somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. O que Deus quer, irmãos, uma vez que nós nunca seremos Deus de fato, o que Deus quer é que nós nos tornemos santos. Isso Deus quer. Deus quer resgatar a imagem dele na nossa vida. Deus quer fazer de nós pessoas especiais. Deus quer fazer de nós pessoas diferentes. Deus quer fazer de nós pessoas parecidas com Ele. Mas nós nunca poderemos ser iguais a Deus. Aí tem um texto longo do Novo Testamento que vale a pena a gente caminhar com ele aqui. Está meio pequeno, mas vale a pena a gente ler, que é Efésios capítulo 4, versos 17 até o verso 32. Eu peguei só um pedaço do texto. Embora nós nunca sejamos como Deus, ou nunca iremos ser como Deus, existe um procedimento que a Bíblia chama de procedimento dos filhos da luz. Se eu fui resgatado e agora eu sou de Deus, eu vou ter um procedimento diferente. Vamos olhar então, eu coloquei em cor dourada aqui o que é mais importante. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, tirar a roupa que vocês tinham antes, essa roupa suja, e trocar de roupa, revestir, né? Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia.
bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Estes são os procedimentos que o novo homem precisa viver a partir da sua regeneração. Então, nós não somos deuses, nunca seremos iguais a Deus, mas a proposta divina para a gente é uma transformação. E aí vem essa frase que eu quero deixar marcado para você. O cristianismo, ele ocupa-se da transformação do caráter e não da personalidade. Deus não vai mudar a sua personalidade, mas Deus, a proposta de Deus para o ser humano é transformar o seu caráter num caráter parecido com o caráter de Deus. Essa é a proposta. Então, tudo que nós formos pensar e trabalhar daqui por diante, você tem que ter bem na cabeça de que o que Deus tem para mim é que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado na minha vida, que o meu caráter seja transformado. Meu caráter, sabe, muito se fala no meio evangélico do sobrenatural, muito se fala do sobrenatural, e é até interessante, porque o sobrenatural faz parte do evangelho. Você vê o sobrenatural nas páginas do Novo Testamento, mas quando você de fato procura entender o que Deus quer de você e qual é a proposta que Deus tem no Novo Testamento para a sua igreja, para cada ovelha do seu rebanho, você vai descobrir que Deus está muito mais preocupado em transformar o caráter do ser humano e não produzir um ser humano apto ao sobrenatural. Muito pelo contrário, a prioridade divina é fazer de nós pessoas com um caráter parecido com o caráter do nosso Deus. Eu quero olhar alguns pontos teológicos que são destaques no Novo Testamento para você enxergar essa verdade comigo. E você vai ver que a proposta do Novo Testamento para a gente, embora não descarte o sobrenatural em nenhum momento, mas a proposta primária, e eu posso até dizer ordinária, o que vem na frente de tudo, é uma proposta de transformação de caráter, de jeito de ser, de jeito de agir, de modo de pensar. E nisso, irmão, não tem nada de sobrenatural. Mas tem pessoas que estão de uma maneira tão cega, correndo atrás do sobrenatural, que no meu modo de entender é importante, mas é secundário, e esquecem do primário, esquecem do ordinário, daquilo que vem na frente, que é a transformação do ser humano e a transformação do seu caráter. Olhe comigo e você vai descobrir alguns pontos teológicos que vão deixar claro qual é o plano de Deus na vida do ser humano no Novo Testamento. Nós vamos olhar para as bem-aventuranças de Jesus, o que Jesus disse. Nós vamos olhar para o fruto do Espírito, que Paulo nos disse. Nós vamos olhar para a evidência do amor, que Paulo também nos traz. E vamos olhar também para a vida produtiva e eficiente que o apóstolo Pedro nos propôs na sua carta. E você vai descobrir comigo que, olhando ponto por ponto desses, você vai chegar à conclusão de que o que Deus quer de verdade é mudar o seu jeito de ser, é mudar o seu caráter. Vamos dar uma olhadinha um por um aqui e vamos enxergar propostas. Jesus fez propostas. O Sermão do Monte foi um sermão prático. O Sermão do Monte, se você analisar tintim por tintim, você vai ver que ali tudo é focado no caráter do ser humano. Olhe para as bem-aventuranças. Vamos dar uma olhadinha. Pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. E se você também for perseguido,
né, por causa de Cristo. Tem alguma coisa sobrenatural aqui? Não. Aqui tudo é uma questão de caráter. Tudo é uma questão de estilo de vida. Estilo de vida. Jesus dizendo: felizes são estes. Estes aqui. Estes são felizes. Tudo estilo de vida. Tudo diz respeito a caráter. Na palavra de Deus. Outro texto. O fruto do Espírito que o apóstolo Paulo nos traz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Presta atenção no fruto do Espírito. Nunca é demais lembrar, irmãos. O fruto é um só. É uma laranja com vários gomos, mas é uma laranja. Não é uma feira aqui. Né? É bom lembrar, porque o que eu escuto e vou morrer escutando na igreja é o pessoal falando os frutos do Espírito, os frutos do Espírito, e é o fruto do Espírito que é, digamos assim, esfacelado, que contém tudo isso aqui. E eu quero que você olhe para ponto por ponto e enxergue comigo. Fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tem algo sobrenatural aqui? Não. O que tem aqui? Caráter. O que tem aqui? Estilo de vida. A proposta de resgatar em nós, seres humanos, vidas semelhantes à vida de Cristo, semelhantes ao nosso Deus, ao caráter divino. Vamos para mais um texto que também fala, o apóstolo Paulo fala para nós: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha um dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Aí as características do amor: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Este amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Volto a fazer a pergunta: tem algo sobrenatural aqui? Não. Eu não estou querendo descartar o sobrenatural. Não é a minha proposta descartar o sobrenatural. A minha proposta é levar você a enxergar que a prioridade do Novo Testamento é transformar o nosso caráter. Porque tudo que você está vendo aqui tem a ver com caráter. Tudo. E nós não podemos cometer a insanidade, o erro teológico de colocarmos as coisas ordinárias nos lugares secundários e as coisas secundárias nos lugares ordinários. Nós não podemos fazer isso, tá? E por último, o apóstolo Pedro nos traz também na sua carta, na sua segunda carta, algumas coisas que vão nos orientar nesse sentido. Ele fala sobre vida produtiva e vida eficiente. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Mais um conselho de mais um apóstolo renomado, trazendo para a gente coisas práticas relacionadas ao nosso estilo de vida, relacionadas ao nosso caráter, ao nosso jeito de ser. Mais uma orientação de um apóstolo que viveu com Cristo, que viu Cristo
como seu alvo, seu padrão, que foi ensinado por Jesus, e Ele nos transmite isso, dizendo: olha, mudem o estilo de vida de vocês, porque se essas qualidades, eu gosto desse texto porque diz assim, se elas existirem e estiverem crescendo nas vidas de vocês, são duas coisas, não é só existir, é existir e crescer. Crescer. Se essas virtudes aí, todas as virtudes, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, virtude, se existir e não estiver parado, estiver crescendo, vocês não vão ser inoperantes e não serão improdutivos. Isso tudo tem a ver com jeito de ser, com caráter, com estilo de vida. Esses pontos eu só quis deixar claro e evidente, porque quando nós vamos olhar a partir de então para essa ideia de voltarmos, de resgatarmos a imagem e a semelhança de Deus na nossa vida, o que Deus quer fazer é transformar de verdade mesmo o nosso caráter. Quando nos esquecemos de que um dos propósitos de Deus é modificar o nosso caráter, o que acontece com a gente? A gente se frustra com a vida. Quando a gente esquece que nós estamos aqui porque Deus quer transformar o nosso caráter, se a gente se esquece disso, quando o dia mal chega, a gente entra numa deprê espiritual. Por quê? Porque às vezes a gente tem a mesma ideia que muitos crentes têm por aí, que Jesus veio resgatar a gente para a gente viver numa boa, que Jesus veio nos transformar em filhos do Rei, e que depois que nós nos salvamos, depois que a salvação chegou até nós, nós vamos viver no bem bom. E a proposta do Novo Testamento para o filho e a filha de Deus é transformar o caráter dessa pessoa. E sabe como nós seremos transformados? As adversidades vão ser usadas por Deus para transformar o nosso caráter. Não é para a gente viver uma vida totalmente ilesa de problemas. Os testes vão acontecer. Os testes para testar o seu caráter. Eles vão ter que acontecer. Se este é o propósito de Cristo, se esse é o propósito de Deus através de Cristo na minha vida, transformar o meu caráter, o meu estilo de vida, então eu vou ser provado. Eu vou ser provado. Quando que eu vou provar para alguém que eu tenho o caráter de Cristo? Quando que eu vou provar? Quando eu for colocado em xeque-mate. Quando alguém me oferecer alguma coisa ilícita, e eu, de bate-pronto, com o caráter de Cristo sendo formado em mim, eu falo assim: não, isso para mim não serve. Eu estou sendo moldado à imagem do meu Deus, a imagem original, a imagem sem pecado, a imagem sem nenhuma distorção. Então, quando eu perco de vista que eu estou aqui, propósito de Deus para a sua vida, querido, propósito de Deus para a sua vida, tornar você semelhante a Jesus, dar o caráter de Cristo para você, e nesse processo, você terá obrigatoriamente de passar por perrengues, por dificuldades, para mostrar para Deus, para os anjos e para Cristo, que está sentado na glória, de que você de fato compreendeu e está sendo transformado. Porque não existe como provar que você é uma pessoa melhor sem você passar por testes. Não existe. É por isso que essa teologia do bem bom, sabe essa teologia do bem bom? Vem para cá que Deus resolve, vem para cá que... Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Nada a ver. Porque isso é uma teologia mercadológica. Venha para cá que Ele vai te dar alguma coisa. Não é venha para cá porque Ele vai transformar o seu caráter. Você talvez vá viver a vida inteira chorando.
Mas é nesse choro que Deus vai transformar o seu caráter, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é fazer de você uma pessoa que vive uma vida sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, uma vida super tranquila. Este não é o propósito de Deus. Embora quando nós vamos tendo o nosso caráter transformado, quando isso vai acontecendo em nós, é claro e evidente que Deus vai nos abençoando, mas dizer que o Evangelho é pura e simplesmente uma maneira, um subterfúgio para eu ter uma vida melhor, coisa que a vida infelizmente não me deu, né? Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, não tem nada a ver com o plano de Deus para a nossa vida. Você pode observar, irmãos, que nessas igrejas onde a teologia é uma teologia mercadológica, pessoas com dinheiro, elas não vão para lá, porque elas não precisam do que é oferecido ali. Essas igrejas que pregam, igrejas que estão aí no Brasil que você conhece, que foram para o exterior, muitas delas foram para o exterior. Aonde essas igrejas bombaram? No terceiro mundo. No terceiro mundo elas bombaram. Mas no primeiro mundo, essas igrejas não passam de um zero à esquerda. Porque o que elas oferecem, o primeiro mundo não precisa, eles já têm. Porque essas igrejas, elas oferecem uma vida boa, uma vida de saúde. Uma vida de saúde, uma pessoa que tem que vive num país de primeiro mundo, ela tem seu plano de saúde, ou ela tem dinheiro para bancar o seu plano de saúde. Uma vida financeira próspera é o que também hoje é dado por aí. Lá no primeiro mundo também não cola, porque lá as pessoas já têm dinheiro, elas não precisam de dinheiro. E as pessoas lá, por causa do dinheiro, elas têm um grau de felicidade um pouco diferenciado do que as pessoas do terceiro mundo. Então basta você olhar para a internacionalização de igrejas que vendem o Evangelho, que essas igrejas elas explodem do terceiro mundo para baixo, mas elas não dão certo nos países desenvolvidos. Não dão certo, porque o que elas oferecem, na verdade, eles já têm, ou pelo menos grande parte eles já têm. O que sobra? O sobrenatural, né? O que aqui no Brasil é muito forte, mas em alguns países também não é tão forte assim, que é a questão, eu vou chamar, me entenda por favor, a questão espírita da coisa. Vem cá que eu vou tirar o diabo de você, né? Então o que acontece? Com isso, o povo brasileiro, que é místico até aqui, o brasileiro morre de medo do sobrenatural, morre de medo de espíritos, né? Porque nós somos criados em meio a essa ideia, né? Com várias nuances religiosas, enfim, né? O povo, se você falar alguma coisa espiritual, demoníaco ou maligno para alguém, se ele for brasileiro, ele vai dar um jeito. É por isso que as cartomantes estão cheias, né? As pessoas videntes estão já tem até vidente com outdoor na cidade. Eu vi já, coisa chique. A nossa igreja nunca conseguiu ter um outdoor, mas a vidente tal lá tem outdoor na cidade. Deve estar com a agenda cheia. Por quê? Porque o povo tem medo. Então, nesse tripé que se vende o Evangelho, em países de terceiro mundo dá certo, mas em países de primeiro mundo a coisa não funciona desse jeito. E eu só estou dizendo isso para reforçar para você que não é isso que Deus, não é essa a proposta divina para a gente. É restaurar o caráter de Deus na minha vida e na sua vida. E você, talvez, para que o seu caráter seja totalmente restaurado, talvez você vá ter que viver uma vida de reclusão, de dificuldade, uma vida triste, até certo ponto, é claro, né? Porque quem está com Deus não pode ter uma vida triste no mais alto grau da palavra, mas uma vida não do jeito que você sempre sonhou, porque todos nós aqui sonhamos um alto padrão para nós, mas talvez não vai ser assim,
porque Deus vai forjar o caráter dele na sua vida de outra forma, não do jeitinho que você imaginou. Você vai passar por testes e não tem jeito. A vida abundante que a Bíblia diz e que ela propõe para a gente, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante não é o céu na terra. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Se fosse o céu na terra, não precisaria de paraíso, não precisaria de promessa futura. A Bíblia fala de uma promessa futura, de uma eternidade que vai além. Se o céu na terra, se a vida abundante, Jesus disse para a gente, fosse algo que nós fôssemos viver na essência aqui, não teria por que ter uma promessa de além, não é mesmo? O céu está nos reservado, mas no além. Essa é a promessa, não aqui. Então cuidado, porque talvez você mesmo tenha uma teologia errada na sua cabeça, pensando que Deus não está nem aí para o seu caráter. Uma das coisas que a gente mais vê nas igrejas por aí, são pessoas, muitas, não, lógico, eu não posso dizer que são todas, é claro que não são todas, mas muitas pessoas no meio do evangelho, são pessoas que vivem o sobrenatural de Deus dentro do culto, e são mau caráter na vida secular, porque para ela imagina que a presença de Deus é manifesta através do sobrenatural, e que o caráter não tem nada a ver com isso. E na verdade, quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver que é exatamente o contrário, que Deus quer transformar o seu caráter. O resto vem de carona, o resto vem. Você existe para cumprir o propósito divino, e não é o propósito divino que existe para fazer você feliz. Você existe para cumprir o propósito divino. Deus tem um propósito na sua vida, transformar você, transformar o seu caráter num caráter de Cristo. Quero terminar. A vida não gira em torno de você. Você existe para cumprir os propósitos de Deus. Isso tem que ficar bem claro, né? E aí você tem que começar a se questionar. Você tem pedido para que Deus transforme o seu caráter nas suas orações? Você já fez uma oração deste tipo? Senhor, transforma o meu caráter. Porque quando a gente fala isso, indiretamente a gente está dizendo, eu sou mau caráter. Porque se eu estou dizendo, Senhor, transforma o meu caráter, é porque o meu caráter não está bom do jeito que tinha que estar. Transforma o meu caráter. Você já fez essa oração? Depois dessa introdução de hoje, eu creio que você já entendeu que Deus quer transformar seu caráter. Que ponto aí do seu caráter precisa ser moldado? E uma coisa que você precisa entender é que aqui não é o céu. Nós não estamos vivendo no céu. Embora a proposta divina é nos dar vida e vida em abundância, isso tudo se resume de uma forma bem clara e objetiva na glória que Deus está preparando e vai nos dar na eternidade. Vai nos dar uma vida aqui diferenciada, é fato, mas não do jeito que a gente pensa, porque o propósito dele aqui é outro com relação a gente. Semana que vem a gente continua trabalhando o texto. Como eu disse, hoje não passaria de uma breve introdução, né, do assunto no contexto geral.